Daniel, capítulo 2. Acompanhei. Vamos lá. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, esse lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Faça assim, amor. Essa noite eu tive um sonho, amor. Conta qual foi, amor. Tipo assim, sabe? Nenhum homem, né, pode fazer isso, né? Mas assim, Daniel vai falar que quem sabe quem pode depois. Mas aproveitando essa paradinha da pastora, então o que a gente quer chamar a atenção nesse comecinho aqui? Nabucodonosor, né, o sonho que ele teve. E eu quero chamar a atenção as pessoas que rodeavam ele. Ou seja, podemos dizer assim, os seus conselheiros, os seus servos, os seus escravos, os seus ajudantes. Mas o verso 2 fala que ele convoca quem? Magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Ok? Tá? E esse pessoal todo aqui, ele fazia parte de um grupo que era considerado o grupo dos sábios, que a gente vai ver que era o grupo que estava Daniel, tá? E Daniel depois também, junto com esse grupo aqui, a gente vai ver um pouquinho mais na sequência, é chamado também, né? Na verdade, a sentença vem sobre todos, né? Daqui a pouco vai rolar uma sentença aqui. Então, mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-los para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador, astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Só um pouquinho. Então você veja que os astrólogos, né, eles tentam conversar com o rei. Falam assim: rei, ninguém pediu algo assim. Jamais. O que o senhor está pedindo não é interpretação, você está pedindo que adivinhe, né? E que receba uma revelação do que você sonhou. E depois a interpretação. E aí, interessante que o que esses astrólogos dizem não é nada assim falso. Ele fala assim: realmente, esse tipo de coisa não é coisa de homem, né? Talvez os filhos dos deuses, mas eles não habitam entre nós. Claro que aqui é o erro dos astrólogos, porque eles então não consideram, né, a presença de Deus ou a influência de Deus, né? O que acontece? Por isso diz que veio uma ira no coração de Nabucodonosor. Ele faz um decreto. Manda matar todos os sábios da Babilônia. Matar e eles. Entre os sábios está incluído Daniel e os seus amigos. Então agora vamos ver o que vai acontecer, qual que vai ser a sequência aqui da história. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, e a sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e estações, destrona reis, estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimentos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que faz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo,
Ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então, assim, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que antes de receber a revelação, Daniel, então, ele, ao saber do problema, né, que vão atrás deles para poder executá-los, ele fala com Arioque, e o texto bíblico fala o seguinte, que eles estavam sendo preparados para serem mortos, né? Mas Daniel foi o quê? Teve sabedoria e bom senso, tá? Por que sabedoria? Porque ele tinha que saber como introduzir na conversa. Bom senso, porque ele precisava ver de que maneira ele poderia contribuir, né, com aquilo que já era um decreto, já estava definido. Então ele vai com sabedoria e bom senso, pergunta, o Arioque, né, dá ouvidos, que podia simplesmente estar preocupado com a execução, explica para ele o porquê, ele então daí pede, né, interessante que ele chama para ele a responsabilidade, e ele pede, fala assim, ó, então me coloca, né, junto do rei, né, eu posso ajudar, né. Então agora a gente vê o que? Ele sendo levado até a presença do rei, pedindo para o rei que o rei dê para ele um tempinho, né? Que ele sabia quem poderia fazer isso, quem poderia, né? Que ele não poderia, mas sabia quem podia, que, né, o Deus dele poderia fazer isso, tá? Ele sai da presença do rei, agora ele vai até onde? Ele vai buscar os seus amigos e fala, gente, o negócio é o seguinte, temos um desafio, né? Precisamos de um desafio, um pequeno milagre, uma coisa assim simples, né? Básica. Né? Nós precisamos falar com Deus e Deus contar para nós né, o sonho do rei, né? O teu sonho, o meu sonho, o sonho da pastora. Simples assim. Chegar lá e contamos para ele o sonho, a interpretação. E o que eu chamo a atenção aqui? Né? Primeiro, na disposição dele. Ele podia ser aquele passivo que vem acontecendo e talvez ele e os seus amigos estariam mortos. Reclamando da vida. Reclamando da vida. Mas ele vê, ele observa aquilo que está e não fica indiferente à situação. Exato. Né? Ele toma uma atitude e com bom senso chega lá para descobrir o que está acontecendo, né? E daí toma uma atitude. E observe como ele, sim, nenhuma resposta estava nele. Nenhuma nele. Todas em Deus. Nele só estava uma atitude, que era o quê? Buscar a resposta em Deus. E ele tinha amigos. E nos amigos. Ele chega com os amigos e diz assim, ó, nós temos agora que nos reunir e orar por isso. Então, o verso 19 fala assim que o mistério foi revelado, né? A Daniel, numa noite, numa visão, né? E assim Daniel pode louvar a Deus, né? Dos seus antepassados, dos seus pais. Ele agradece a Deus por né? Deus ter dado essa revelação a ele. Agora vamos lá, verso 24. Agora ele vai contar o sonho, né? Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e ele disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltsazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Eu acho muito importante pontuar aqui o quê? Primeiro, em nenhum momento aqui a gente vê Daniel capitalizando em cima disso, ou seja, tendo uma vantagem. Eu consigo. Ao contrário, ele se iguala aos demais. Ele fala assim, nenhum homem, nem eu, nem astrólogo, nem sábio, ninguém, mas Deus pode, né? Daí ele fala assim, Deus revelou ele fala, né, que algo mas acerca do existe futuro. um Deus nos céus que revela os mistérios. Exatamente. E dando testemunho desse Deus, né? E começa a falar, olha, agora então o que Deus está falando é isso. Ele vai falar, mostrando para você algumas coisas que acontecerão no futuro. E agora então ele vem dizendo mais detalhadamente. Tá? Agora eu quero só chamar... E ele tem mais uma umidade no versículo 30, né? Que ele diz, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas assim, porque tem um propósito. Exatamente. Tá? Então você veja assim que, tipo assim, aquela coisa, tudo é possível, aquele que pode crer. Você não precisa ser melhor que alguém, ou ter algo que a maioria não tem. Você pode ser igual a todo mundo,
né? O que te faz a diferença é se você crê em Deus. E se você tem a sua fé num Deus que pode todas as coisas. Tá? Então não é a tua condição, e sim naquilo que você crê. É isso que fez a diferença na vida de Daniel em relação àqueles outros homens, tá ok? Mas vamos lá. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro. Pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os terminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Antes de nós partirmos para o final, gente, aqui esse sonho é pouco falado, é pouco ministrado, é pouco pregado sobre. Mas isso aqui, na verdade, é quase que um resumo da história, né? Inclusive até o reino de Jesus, o reino milenar de Jesus. Essa estátua, ela representa justamente, como ele falou assim, é a visão do futuro, tá? Cabeça de ouro, falando do reinado babilônio, depois, né, peitoral de prata, que estava falando o reino que viria em seguida, que era dos persas, e assim sucessivamente, até dos romanos, né, que foi o ferro, tá, e o barro, a pedra, né, que saía lá e caía sobre os pés, a pedra angular, nós sabemos que está falando de Cristo, que vem para despedaçar isso e reinar, né, ser o reino que jamais será destruído, né, que é o verso 54, que fala assim que, né, nessa época, ou melhor, na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, que é justamente o reino de Jesus Cristo, ok? Agora, vamos ver o que acontece após ter revelado tudo isso, sonho, interpretação, qual que é o resultado de tudo isso? Veja só o que está dizendo. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Gente, qual Outras lições aqui, né? Olha os resultados, pastor. O verdadeiro Deus. Isso, deu uma travadinha, né? Guardar um pouquinho. Então, reconhece como único verdadeiro a Deus. Não somente isso, né? Reconhece Daniel como um servo de Deus. Como se não fosse, né, muito... Dá presentes, né? Isso, dá presentes. Ele é honrado. Né? Abençoa Daniel. E olha para os lados e fala, mas não tem ninguém como esse rapaz, que eu preciso colocar ele
Como né, governador. como governador da Babilônia. Ou seja, para me ajudar, um homem desse que tem um contato desse direto com o divino, né? Como é que eu não quero um homem desse comigo? Tá? Então agora... E Daniel faz o quê? Fala assim, ó, tudo bem, eu estou aqui para ajudar, né? Só que para mim poder fazer um serviço melhorzinho... Ele se lembra Isso, dos dos amigos, né? Tem como... Né? Tem um pessoalzinho aí que me ajudou orando, me ajudou, né? Então, é aquela coisa que você... Na hora da oração, estavam juntos, né? Estavam juntos. Tá? Tavam E nós vamos juntos. precisar de prefeitos, nós vamos precisar de administradores das províncias, Províncias. prefeitos. Tem como, Sadraque, Mesaque... Claro, Daniel. Então, olha o que Deus faz, gente. Deus tira esses meninos, né? Praticamente da cadeia, Que como eles escravo. eram exilados, gente. Não podemos exilados. esquecer isso. É, Eles eram prisioneiros, gente. Coloca agora para governar, inclusive sobre os astrólogos. Outra, né, gente? Eu acho que esses astrólogos, esses adivinhos, ficaram devendo alguma pedrinha para eles, né? No bom sentido, porque estavam tudo, né, já ordenado, né, a sua morte, a sua matança, tá? Então, olha como Deus vira o jogo, gente. E é isso que eu quero falar. Se prepara, porque Daniel mostra como Deus é acostumado a fazer. Deus, ele vira todo o cenário, ele transforma aquilo que é maldição em bênção, sabe assim, a sua derrota em vitória, enfim, a sua vergonha em honra. E se você está disposto a servi-lo e obedecer e ser fiel a ele. Não importa o quanto você seja prisioneiro da situação que você se encontra hoje, né? Falei assim, o posicionamento de Daniel em honrar primeiro a Deus fez que tudo isso fosse mudar e ele passasse a governador daquela... Ele passa a ser governador da situação do qual ele era prisioneiro, né? Imagina, gente, num dia ele está indo para o corredor da morte, outro dia ele está governando. Que Deus abençoe a sua vida e que seja assim na sua vida também. Você possa entender que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda.